Confirmar se tá todo mundo ok aqui. Beleza. Show. Vamos começar a nossa live de hoje de composição publicitária e arte conceitual. Infelizmente eu tive alguns problemas técnicos aqui com o meu Photoshop, então já fiz a gravação da nossa aula de hoje. Eu vou explicando por cima dessa aula e explicando exatamente o conceito de arte. E aí vamos verificar aqui se tá tudo ok. Certo, estamos ao vivo já. E aí, beleza. Opa. Certo. Então vamos aqui. Campanhas publicitárias é muito interessante a gente trabalhar pelo conceito em si de produto, pode ser pelo conceito da empresa, e como a gente viu naquela aula de criação de logo, cada mensagem que a empresa quer passar, ela tem um modo diferente de ser trabalhado. E aí, quando a gente trata disso, em publicidade, no caso, seria muito mais interessante a gente tratar com um produto específico ou com um foco específico. Toda propaganda ela tem um motivo a ser feito. E levando isso em consideração, o motivo dela ser feito pode ser inovação de produto, pode ser exploração de um produto novo, relembrar algum produto em si, ou até mesmo simplesmente por engajar a pessoa em si. E aí, quando a gente está engajando essa pessoa, por exemplo, os exemplos da Coca-Cola, que ela faz aquele propagandas Coca-Cola, por exemplo, Coca-Cola de fim de ano, por exemplo, propagandas que são simplesmente para engajar as pessoas, como por exemplo as de Natal. As de Natal são as mais normais possível. O que ele quis dizer, por exemplo, quando ele trata aqui um urso polar, esse urso polar simplificando, imaginando que fosse uma família, né? E aí nessa uma família que seja, tá justamente exemplificando como se fosse a nossa. Então, o motivo disso aqui não é tanto colocar em foco vender o produto. Logicamente que a Coca-Cola quer vender esse produto, só que ela tem maneiras diferentes e muito práticas de dizer você precisa da minha Coca-Cola porque tal produto é bom para isso. E logo ela diz aqui no nossa propagandazinha mesmo, obrigado por nunca desistir dos piscas-piscas. Detalhe, ela não está dizendo obrigada por nunca desistir da nossa Coca-Cola. Ele está dizendo simplesmente por mostrar esse momento de Natal, esse momento de comemoração. Tudo isso é uma propaganda que sirva para engajar a pessoa, para ela não cair no esquecimento, para fortalecer o vínculo da empresa com o seu consumidor. Então, tem várias maneiras de você fazer a propaganda de um produto específico e não necessariamente querer vender esse produto nessa propaganda. Por isso que tem algumas propagandas lá que nem sempre tem preços, nem sempre tem compre aqui você leve dois, não tem aquele apelo para comprar. E por conta desse apelo para comprar é que a gente tem que também chamar a atenção ao que a gente quer promover nessa nossa campanha publicitária. Porque é muito simples. A gente está trabalhando com um produto e aí esse produto ele diz por si só, ele se vende automaticamente, porque esse é o fator principal de um produto para ser vendido. E aí, oi? Eu não entendi. Coca-Cola e sua ótima estratégia de semiótica. Sim, sim, sim. Ela tem uma boa estratégia, sim. E aí, tratando desse produto, que é a parte mais simples de ser tratada essa propaganda, esse produto ele fala por si só, então a gente não precisa apelar tanto no modo de publicidade, e quando eu falo no modo de publicidade, em vender o produto em si, vende aqui, ele tá barato. Tem várias maneiras de você expressar essa propaganda de uma maneira mais sutil.
Porque eu falo de uma maneira mais sutil. Olha a diferença dessa propaganda aqui, que não tem produto em si, mas ela está servindo de exemplo como se fosse uma publicidade de alguma coisa. A ilustração, ela está mostrando que essa minha publicidade aqui, que esse meu post, ele está servindo como exemplo de publicidade. Isso aqui é publicidade. Olhe para cá, e isso aqui, um megafone, por exemplo, é um exemplo de publicidade de promoção. E aí, a gente olhando um outro exemplo, de um exemplo que pode não ser uma propaganda, mas é uma foto interessante para a gente trabalhar isso, o quê? E veja bem, a foto, ela em si, nesse exemplo aqui, ela, colocando em cartaz de publicidade, ela não seria boa por quê? O aspecto visual dela não está favorável. E eu falo assim, Leita, mas você pegou uma foto aleatória. Sim, porque às vezes uma foto aleatória ela pode virar uma publicidade, uma propaganda, seja o que for. E por conta dessa mensagem aleatória, a gente pode tirar algum proveito disso. E qual é o proveito que eu tiro disso? É que se a gente simplesmente dizer as características do meu produto na minha propaganda, e eu simplesmente dizer, ó, isso aqui serve para tal coisa, e tá aqui a minha mensagem. Isso não vai ser muito atrativo para o campo da minha visibilidade do meu produto. Eu simplesmente estou jorrando uma fonte de informação, um monte de informação para o meu cliente, e eu não estou usando o apelo emocional, o apelo tático dele, o apelo criativo dele. Eu não estou chamando ele, eu não estou usando gatilhos emocionais, criativos, seja o que for. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar um produto simples, por exemplo, um produto que não tem muita atratividade, e transformar ele em ser vendido. Qual é a graça de vender um sabão em pó, por exemplo? O sabão em pó, ele tem lá as suas características. A sua informação geral é: compre-me e você terá roupas limpas. Mas como é que a gente pode tratar isso? A gente coloca, por exemplo, numa publicidade comum, bota ele no centro com um meio de perspectiva e desfoque no fundo e coloque marcas de confiabilidade, por exemplo, a Unilever. O número 1, isso aqui é apelo promocional para o âmbito de ser referência na minha marca, na minha empresa, nos meus concorrentes. E aí tem a embalagem em si. Tá, então quer dizer que é simplesmente eu juntar essas informações? Cada propaganda, ela segue uma lógica diferente. Essa foi a lógica do sabão em pó. Não estou dizendo que é a melhor propaganda possível, mas ela foi um bom exemplo para detalhes que a gente tem que levar em consideração. E aí, quando a gente vai para outro campo da publicidade, por exemplo, essa propaganda da Seara aqui, o que a gente pode dizer disso? O apelo em si, para ela, seria a beleza em si. E isso é utilizado na maioria das publicidades para comida, por exemplo. As publicidades para comida, ela é muito interessante porque ainda tem aquelas pessoas que sabem que é manipulado, sabem que é mais enfeitado na propaganda e ainda assim ela vai para comprar. Por exemplo, o hambúrguer que a gente vê no folder do McDonald's, do Bob's, seja onde for, é muito mais bonito do que visualmente, não é mesmo? E aí, por que seria isso? Porque quando a gente olha um aspecto bonito, um aspecto agradável aos olhos, ele fica muito mais aceitável para o cliente adquirir esse produto. Então, eu faço todo um tratamento com esse meu frango aqui, ó. Eu faço todo um tratamento e aí a combinação com o meu fundo também é muito interessante. A arte em si, o conceito da arte é você interagir, é você agradar, incentivar, inspirar o teu consumidor a adquirir aquele produto. E como é que a gente faz isso? É encantando ele. Então, se você consegue encantar esse seu cliente, ao ver essa tua arte aqui, independente de qual seja o produto, seja celular, seja tablet, seja roupa, seja cueca, seja bolsa, seja o que for, frango, petisco, seja o que for, se você conseguir botar na tua propaganda um modo de visualização que você encante, surpreenda o teu cliente, você consegue vender. E aí, é interessante você trabalhar aqui
tem o público, o objeto em si, que é o frango, assadinho, todo bonitinho, tá? Quer dizer que ele vem desse jeito na embalagem? Não, a embalagem tem essas modalidades aqui, que a embalagem também é um assunto para outra aula, mas é muito interessante, porque muitas vezes o cliente ele compra pela embalagem. Já cansei de ir em festas e a pessoa não abre o presente porque a embalagem tá muito linda e pode ser que o produto que esteja dentro não seja tão agradável quanto a embalagem. Então ele prefere ficar com a surpresa, com a dúvida de ser melhor ou não e não abrir o presente. Isso acontece muitas vezes. E aí você tem a tua embalagem aqui, e essa tua embalagem é interessante por tratar de uma maneira agradável o teu cliente. E aí você tem a sua embalagem, quer dizer que ele é assim dentro? Não. O publicitário, ele encantou o teu cliente para tu pensar que quando você assar, tu vai ter toda aquela experiência de venda. E é muito interessante você trabalhar a experiência de venda. Porque é muito simples você tentar vender uma maçã, por exemplo. Mas uma maçã bonita, uma maçã bem suculenta, que tem toda aquela experiência, porque é isso que a publicidade nos traz. Ela traz uma prévia de experiência de consumo. E aí, tudo isso, como é que vai ser tratado? Ele tenta mostrar isso na sua propaganda. Todo aquele design, e aí a gente já fala para design, todo aquele trabalho com a imagem não está boa, então a gente vai fazer uma correção de cor. Eu vou trabalhar isso aqui com um fundo específico, mas por que esse fundo específico vai ser tratado diferente? Não, porque a cor, a textura vai dar uma mensagem para tal lugar que vai combinar com o meu produto em si. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, primeiro, a gente tem que entender qual é o conceito do produto, a gente tem que entender como é que é o conceito da empresa, como é que ele quer que seja demonstrado isso, e tudo isso me converte a um fator em comum que a gente vai trabalhar isso já já. Como é que seria isso na publicidade da propaganda, por exemplo? A gente tem aqui vários produtos, por exemplo, tomate, cebola, batata, ketchup, um refrigerante e um hambúrguer. Certo, a gente tem vários produtos, só que como é que a gente trataria esses meus produtos de uma maneira mais, vamos dizer, harmoniosa, mais atrativa? Logicamente, a gente tiraria um pouco desse zoom aqui que a gente deu, trataria por exemplo, uma fumacinha nesse hambúrguer, umas gotículas de água dizendo que tá fresquinha esse refri, botaria uma marca confiável nesse ketchup bem aqui, por exemplo, e essa batatinha aqui a gente faria uma correção de cores, provavelmente alguma dizendo que ela tá sequinha e bem quentinha. É muito simples a lógica de uma propaganda. Quer dizer o quê? Você tem que mostrar para o teu cliente que aquilo exatamente pode ocorrer com ele. E como é que eu percebo isso? Meu aspecto visual. Se eu quero mostrar que meu hambúrguer é muito estiloso, é muito cheiroso, é harmonioso, então eu coloco uma pessoa segurando esse meu hambúrguer, por exemplo, com a boca cheia d'água, exemplificando que ele está morto de fome, que ele está totalmente com boca d'água aqui para comer esse hambúrguer, e aquela fumacinha subindo dizendo que ele tá quentinho, fofinho e gostoso. O meu ketchup, o que tem a ver? Bom, tem referências na minha publicidade, não tem? Essa minha referência pode me trazer a Hellmann's, por exemplo, que é uma marca famosa de molhos. E aí eu posso botar, nossa, esse ketchup, esse hambúrguer tá com a Hellmann's. E aí tu usou, não foi nem o gatilho emocional, foi o gatilho de experiência, de referência. E aí levando tudo em consideração, você pode colocar o teu Hellmann's aqui. Eu vou ter Hellmann's no meu restaurante, na minha publicidade? Não necessariamente, estou falando na tua publicidade que vai ter um gancho de referência. E aí eu vou tratar a minha batata de uma forma, o refrigerante, tentando trazer o contrário. O que eu trouxe aqui pro meu hambúrguer, por exemplo, pode ser aquela fumacinha aqui maravilhosa, dizendo que ele tá quentinho, acabado de sair da chapa,